Oh, glória a Deus. Deus maravilhoso, louvado seja o Deus de Israel. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Pai do Senhor, igreja, vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Êxodo, no livro de Êxodo. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 34 até o 38. Deus, Ele quer falar com você. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu não tenho dúvida que Deus vai falar conosco, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero que você preste bem atenção. Se puder gravar, se puder anotar, anote, porque o que Deus vai falar conosco hoje aqui é muito forte. Êxodo capítulo 30, versículo 34. O título, talvez a sua Bíblia esteja um pouco diferente, mas o título diz assim: o incenso sagrado. Gostaria que você acompanhasse, você que está em casa também. Se você não tem Bíblia, pega o aplicativo, baixa, leia a palavra do Senhor, porque a palavra diz que bem-aventurados que lê a palavra do Senhor. E mais ainda, bem-aventurado aqueles que lê e ouve e praticam. Vamos ler a palavra do Senhor, 34, Êxodo capítulo 30 e versículo 34, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estaroque, onixa e o galbano. Essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um igual peso. E disse: farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado como sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e a porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti coisas santíssimas vos será. O incenso que fareis segundo a composição deste, porém, não farás para vós mesmo. Santo será o Senhor. E o homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. Eu vou repetir o 37 e o 38. O incenso que fareis segundo a composição deste, não o farás para vós mesmo. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para o cheirar, será extirpado do seu povo. Amém? Poder sentar. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Moisés, todo mundo conhece quem foi o Moisés, um grande homem de Deus, que Deus o levantou para tirar o seu povo do Egito, do cativeiro. Sempre Deus levanta alguém para libertar o seu povo. E Moisés estava ali no deserto, cumprindo a ordem do Senhor. E o Senhor chega para Moisés e ele manda Moisés fazer um perfume especial. E eu quero falar sobre o incenso sagrado. O primeiro é o estaroque, o onixa ou ônica, dependendo da sua tradução, e o galbano. Eu quero falar hoje o poder que tem, o que representa esses perfumes. E eu quero falar um pouco de cada um, porém eu quero
adentrar, eu quero mais focar esse perfume que o Senhor fala primeiro, que é o estoraque. O estoraque, quando Deus mandou Moisés fazer isso, pastor Marco, não foi uma coisa simples. Deus pediu uma coisa muito difícil para Moisés. Por que muito difícil? Porque esse perfume, ele é um perfume, é uma planta, é uma semente que ela não dá. Tem dois tipos de semente. Uma semente, pastor Marco, ela dá só nos vales. E a outra semente foi a que Deus pediu, ela só dá em terra seca. Em terra seca. Aonde se planta feijão, aonde se planta qualquer hortaliça, a estoraque, ela não dá. Tanto é que aquele que faz os plantios, os homens que plantam, quando vê essa semente, ele lança fora, ele arranca, pastor Marco, porque ela não dá em terra boa. Ele arranca essa semente e joga fora. Porque essa semente, ela é diferenciada, ela é especial. E quando ele joga fora, o Senhor sopra o vento, como diz lá em Números, o Senhor sopra o vento e o vento leva essa semente para longe, para o deserto, para o lugar sequíssimo. Só que quando essa semente chega no lugar seco, ela passa umas 2 semanas na terra, e depois ela penetra na terra. Só que eu quero explicar uma coisa para você. Essa semente, ela passa 1 mês, pastor Marco, para aparecer uma plantinha do tamanho do meu dedo medir, 1 mês. E a cada dia ela cresce 1 centímetro. 1 centímetro. E eu analisando essa semente, estoraque, é uma semente que ninguém quer, ninguém dá valor. Mas Deus disse para Moisés: eu quero estoraque. Eu quero essa semente que ninguém dá valor, que não presta para nada, que nenhum agricultor colocaria na sua plantação. Por quê? Porque ela demora muito, pastor Marco. Ela demora muito. Ela passa muito tempo para crescer. Só que, por que Deus escolheu? O segredo eu vou explicar para você. O segredo está na raiz. Enquanto essa semente, pastor Marco, cresce 1 centímetro para cima, ela cresce de 40 a 60 centímetros para baixo todos os dias. A ciência fala que as pessoas que são especialistas no assunto comparam essa semente, pastor Marco, com a semente do bambu chinês e do cedro do Líbano. Se você não sabe, um bambu, ele passa 5 anos crescendo para baixo, e depois de 5 anos começa a olhinho comer do tamanho de um dedinho, depois de 5 anos. Eu estou falando de ciência. E o Senhor falou para Moisés: Moisés, eu quero essa semente. E eu vou falar um pouco, depois eu volto nela, eu vou falar um pouco
onixa ou ônica. Essa onixa, pastor Marcos, já é uma árvore mais robusta, mais robusta. Ela cresce com mais facilidade. E depois eu vou explicar como é adquirido, é tirado o perfume de cada um. E o gálbano, pastor Marcos, esse também é o pior. Aliás, vou inverter aqui. O onixa, o gálbano, que é um arbusto, e o onixa, eu quero falar do onixa, é um molusco do mar. E canto nenhum na face da terra essa semente dá. Porque ela, até então, não é uma semente, ela é um molusco do mar. Agora imagina Deus mandando Moisés pegar algo do mar, que sempre está no lugar profundo. Mas o Senhor pediu para Moisés. E o gálbano também. O Senhor falou, pega do gálbano e faz um perfume. Eu quero falar para você o significado, por que Deus pediu para fazer essa especiaria, esse perfume. A Astaroque, ela começa a crescer para baixo. Alguém vendo, ninguém dá nada, tipo assim, daí não vai sair nada. É como se você fosse fazer um CD, é como se você fosse abrir uma empresa e alguém olhar para você e falar assim, daí não sai nada, essa loja não vai passar disso, esse ministério não vai passar disso. Por quê? Porque o homem só vê a Astaroque por fora, mas o Deus Todo-Poderoso está vendo por dentro. Enquanto o diabo pensa que você não está crescendo, que não vai ter nada, que não vai acontecer nada. Já faz tanto tempo, e essa plantinha, essa pessoa não sai de lugar. Faz 1 ano, 2 anos, e eu conheço essa mulher, este homem, essa pessoa, essa empresa, e ela não sai do lugar, esse ministério não cresce. Já vai fazer 1 ano, 2 anos, ele não cresce. Mas Deus está vendo o crescimento. 40 a 60 centímetros, todos os dias a raiz cresce. E essa raiz, pastor Marco, essa raiz, ela tem um objetivo. Ela não para, ela vai encontrar a terra seca, a terra dura, ela vai encontrar pedra. E o interessante é, pastor Marco, que quando essa raiz, ela vai descendo, ela chega a 10, 15 metros de profundidade, ela encontra uma rocha. Toda planta que você plantar, se você colocar e ela bater numa rocha, ela para e a planta começa a secar e morre, porque não tem sustentação. Mas grave essa palavra. A Astaroque, ela quando bate na pedra, ela não para. Ela cria 2 raízes, 2 pernas, uma para o lado esquerdo, outra para o lado direito, faz a curva, abraça aquela rocha e ela desce e se encontra de novo embaixo da rocha e continua no seu objetivo. É assim com o homem e a mulher de Deus, que está passando prova, Deus colocou no deserto. Deus compara você com uma Astaroque. Astaroque, as pessoas não estão vendo você crescer, você prosperar, nada acontece. Eu tenho um dom, eu tenho dinheiro, eu tenho uma empresa, mas nada acontece. Todo ano a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Você está vendo pela ótica humana, mas Deus está vendo, a sua raiz está crescendo, a sua raiz está descendo, tem um objetivo. Bendito seja o nome do Senhor. E o diabo fala assim: coitada dessa plantinha, não vai chegar a lugar nenhum. Mas é Deus de surpresa. Por isso que Ele escolheu
Astaroque. E vai descendo o pastor Marco, ela vai descendo. E quando ela, pastor Marco, desce aprofundada, mais ou menos 20 metros de profundidade, ela acha uma veia de água. Uma veia d'água, e quando ela toca na água, pastor Marco, meu irmão, quando ela toca na água, ela começa a crescer, e todo mundo fica confuso, não estou entendendo o que foi que houve. Essa planta não crescia, porque ela, além de abraçar a rocha, eu quero falar um pouco, quero abrir um parênteses aqui, eu quero falar dessa rocha. Eu quero falar dessa rocha. Vamos, abra sua Bíblia lá em Lucas. Eu quero falar dessa rocha aqui. Lucas capítulo 2. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 8. Eu quero ler esse texto do 8 ao 15 para você ter uma ideia de quem é essa rocha. Lucas capítulo 2, versículo 8 por diante diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam seu rebanho durante a noite. E apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram atemorizados. O anjo lhe disse: não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, e será para todo o povo. Na casa de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis um menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, maiores alturas, paz na terra entre os homens e aquele que Ele quer bem. Irmãos, quando Jesus, nós sabemos, segundo a palavra do Senhor, que os anjos, os serafins, os anjos todo momento adoram o Senhor, pastor Marco. Todos os dias, todos os momentos, os anjos chegam diante do trono e se glorificam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os dias, mas teve um dia, pastor Marco, que os anjos chegaram e não encontraram a cadeira vazia. E o filho não estava. E os anjos não é onisciente, não é onipresente, ficou preocupado. Senhor, cadê? Cadê o Senhor? Ele não entendia. Como é que nós vamos adorá-lo? Aí o Senhor conta a história: o meu filho desceu lá na terra, ele despiu da sua glória, tirou a sua coroa, tirou as suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco, desceu aqui na terra, se humilhou, se enrolou num pano de saco, numa manjedoura. E quando os anjos viram ele, aquele menino que nasceu, os anjos começaram a louvar, porque os anjos não param de louvar. Nós louvamos no céu, mas vamos louvar ele na terra também. E a Bíblia diz que quando o anjo estava lá, apareceu milhares e milhares de santos e anjos louvando ao Senhor Jesus Cristo, porque ninguém para de adorar o Mestre. E é esse que é a rocha em que aquela semente abraçou. Quando alguém abraça a rocha, nada mais te impede. Você já abraçou a rocha? Você está na rocha que é Cristo Jesus. Paulo disse, eis que o Senhor falando, eis que põe uma rocha de esquina, uma pedra de esquina, e quem crê nela não será confundido. Senhor, a mesma rocha que alguém vai se escandalizar, que alguém vai bater e vai se quebrar, nós, quando abraçamos nessa rocha, quando pegamos essa rocha, nada mais nos abala. Bendito seja o nome do Senhor. Aí quando passa pastor Marco da rocha, ela não para, ela continua descendo. Até qual é o objetivo? É encontrar a água. Lembra que lá em Jó fala assim: ao cheiro
ao cheiro das águas, há porventura a esperança para a árvore cortada, a esperança para a mulher que perdeu o marido, a esperança para a mulher que perdeu o filho, a esperança que alguém que perdeu a família, a esperança que alguém está preso na cadeia, a esperança para alguém que está com câncer, a esperança que alguém está cego, perdeu, que está paralítico, a esperança é Jesus Cristo de Nazaré, é uma esperança a qual nós confiamos e nunca falhou e nunca vai falhar. Se você quer, bata uma palma para Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, seu santo, 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 santo. E quando essa semente toca na água, quem é a água? A água da vida. A água da vida, quando ela toca na água, ela começa a crescer. Agora eu quero falar para vocês algo muito interessante, pastor Marco. Olha o processo dessa semente desprezada. Alguém te despreza, alguém te desprezou. Eu tenho experiência disso, eu já falei, eu não estou falando aqui para falar mal da minha mãe. Eu amo a minha mãe, Deus já levou a minha mãe, eu estou falando por experiência. A minha mãe me abandonou, eu tinha 2 anos de idade. Eu e 6 irmãs, talvez as minhas irmãs não entendam isso, porque elas eram maiores e ela tinha comunhão com a minha mãe, mas eu não, eu vim conhecer minha mãe com 45 anos de idade, porque eu fui atrás procurar. Eu sei o que é perda. Tem hora que você perde, você começa a procurar o porquê. O porquê está me doendo, o porquê eu estou sendo provado, o porquê eu estou no deserto. Deus está fazendo você crescer no oculto. Deus está fazendo você crescer, ninguém está te vendo, não está acontecendo nada na terra, mas no espiritual está acontecendo. Na terra, com os olhos da carne, você não vai entender nada. Com os olhos da carne, até você fica confuso. Mas o Pai que faz todas as coisas, o Pai que planta, aleluia, que colhe onde não plantou, que derrama, que vai do seu céu, trai um trono, sai um rio de águas vivas. E esse rio de águas vivas desce, aleluia, e toca em você, que é a semente, que outrora ninguém dá nada. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, talvez hoje você não tem mais esperança, mas eu quero te dizer uma coisa, e é profético: a partir de hoje as coisas vão mudar, em nome de Jesus. Se não for pela sua fé, vai ser pela minha. A partir de hoje as coisas vão mudar, em nome de Jesus. Pastor Marco, e como é que é retirado o perfume? Essa planta é diferente, pastor Marco. Ninguém tira, entre aspas, o perfume dela. A Bíblia diz que quando ela cresce, preste bem atenção, quando essa planta cresce, ela por si só começa a gotejar óleo e água. Todos os dias, pastor Marcos. E outra coisa, essa planta não depende da chuva, essa planta não depende do orvalho, essa planta ela está fincada lá na fonte. Que fonte? Na fonte das águas de vida, nas fontes das águas vivas, que é Cristo Jesus. Ela goteja, tanto é que em muitos lugares essa planta é conhecida como goteira, que ela fica gotejando o óleo. E quando ela goteja, sai um perfume tão maravilhoso. Sai um perfume tão maravilhoso que o próprio Deus disse: esse eu quero. E tem mais. Olha o segredo. Deus disse: Moisés, Moisés, estou conjecturando, tá? Que Deus não fala assim. Moisés, tem uma coisa: esse perfume nenhum homem vai usar. E se usar, vamos ler o texto? Capítulo 37, do 30. O incenso que fareis, segundo a composição deste, porém não o fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. E o homem que fizer tal como este, para o cheirar, será extirpado do meu povo.
O que é que eu aprendo aqui, pastor Marco? Só Deus pode cheirar você. Você só pode servir a um Deus, a um só Senhor. Você só pode exalar o seu perfume para Cristo, para Deus. Você não pode dividir o seu corpo, dividir a sua mente, o seu coração com mais ninguém. Você é esse perfume, você é essa semente, e Deus não permite que Ele divida esse perfume, você com ninguém. Não tem outro Deus, não tem ninguém, só Deus. Você foi criado para exalar, para sentir, para que Deus sinta a fragrância do quê? A fragrância da pureza, a fragrância da santidade, a fragrância do temor, a fragrância do respeito, do amor, aleluia, da confiança em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E ela, por si só, ela goteja todos os dias um aroma. E o onisha ou onica é aquele molúsculo do mar. Esse já é diferente, pastor Marco. Ele precisa ser queimado para poder, sabe aquele incenso que o povo queima? A pastora Cássia sempre, coloca aquele incenso perfumado que coloca assim em loja. Todo mundo coloca na sua casa, isso não é, todo mundo coloca. Aquele perfume sai, e não é idolatria não, viu, irmão? Deixa eu explicar aqui, porque eu sei que eu estou falando. Tem coisa que, uma coisa é você colocar o incenso para fulano, para beltrano, mas tem coisa que vende que é perfume, é arte do perfume, para perfumar o ambiente. E é pegado esse molúsculo, pastor Marco, e queimado, e quando ele queima, sobe um incenso tão forte, tão tremendo. Isso significa o quê? Que tem momento, por isso que nós passamos pelo fogo da provação. É enquanto você está passando pelo povo, que provação? Talvez a sua provação seja um câncer, talvez a sua provação seja uma porta fechada, talvez a sua provação foi o marido foi embora, e você está sendo queimada pelo fogo, porque em Apocalipse diz assim: Deus vai provar o ouro, provar você como prova o ouro no fogo do quê? Da provação. Fogo fala de pureza, e Deus está te purificando no fogo, enquanto você está sendo provado, chorando as lágrimas, esse perfume também vai exalando, chegando no trono de Deus, e a qualquer momento Deus vai levantar do trono, e vai dizer: ei, basta, a minha serva, o meu servo, o teu cheiro chegou suave até aqui em minha narina, e eu vou responder a sua oração, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele se doa, ele dá o seu perfume. O outro tem que ser queimado, pastor Marco. E o gálbano? O gálbano, ele é um robusto, é uma madeira, tem a sua casca, pastor Marco. Esse é mais complicado. Esse precisa de ir para a prensa. Por isso que Jesus foi lá para o Getsêmani, lugar de prensa. Esse precisa ir para a prensa, ser prensado. Mas eu estou falando prensa, é prensa de Jeová. Além de você, esses dois aqui, um precisa ser queimado na provação. A prensa aqui, irmão, a prensa aqui não é o quê? É as tribulações da vida que nós passamos todos os dias, e não entendemos, meu Deus, não acaba não. Eu tenho orado faz 1 ano, 2 anos, essa enfermidade não sai do meu corpo, e Deus está te imprensando. Ainda vem outro, ainda fala, ainda xinga, vem com palavras pejorativas, e Deus está te imprensando. Porque se fizeram o madeiro verde, levaram o madeiro verde lá para o Getsêmani. Quando ele chegou no Getsêmani, quando ele começa a orar, o Senhor Jesus começa a orar ali, pastor Marco, e ele começa a se angustiar de alta maneira que ele começa a soar, aleluia, e começa a sair gota de sangue. Jesus estava sendo espremido, mas estava saindo o perfume, a rosa de Saron, estava saindo o perfume que não há outro igual por mim e por você. Jesus foi prensado
pensado na cruz, ali na cruz do Calvário, foi pensado ali para ele exalar para Deus o perfume. Enquanto Jesus estava sendo prensado, o cheiro suave chegava do trono de Deus, e Deus trouxe a salvação para mim e para você. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero falar uma coisa para você. O que o Astaroque, o que tem a ver? Ele é espontâneo, ele dá o espontâneo. O Onisha, ele fala de profundidade. E o Gálbano fala de quebrantamento. Isso fala de oração, confissão, gratidão e fé. Tudo que tem na Bíblia, eu amo essa palavra do Senhor, Marco. Pensa como a gente fica inteligente. Meu Deus do céu, quem lê Bíblia fica muito inteligente, sem contar da beleza. Ô glória! Enquanto mais você lê a palavra, porque quando você lê a palavra, você que não lê a palavra do Senhor, você não tem intimidade com o Senhor. Porque só uma maneira, pastor Marco, de ter intimidade com o Senhor é conversar com Ele, é ler a palavra, é conversar. Quando você lê a palavra, você está conversando com Ele. A palavra, já falei aqui, a palavra exegese quer dizer tirado de dentro, e é um casamento, é uma união. Você casa com a palavra. Eu vou ler a palavra, nem que seja 5 versículos todo dia, mas eu vou ler. Todo dia eu vou falar com o papai, todo dia eu vou conversar com ele, porque ele é a palavra, ele é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Tem pessoas aqui que já perderam o sonho já morreu, mas o Senhor falou para mim, e eu vou aproveitar. O Senhor falou, abre a sua boca. Você que já morreu os seus sonhos, eu vou aproveitar e vou profetizar que o seu sonho vai se ressuscitar. O seu sonho vai ressuscitar em nome de Jesus. Ah, Jesus, eu quero aquilo, é aquilo mesmo. Ah, Senhor, é aquilo mesmo. Ah, só se prepare, permaneça, fique no lugar, fique na posição, fique na rocha, não saia da água, não saia da fonte. Se você sair da fonte, o diabo te pega. Se sair da fonte, as folhas vão secar. Você que não tem compromisso com Cristo, talvez você é só simpatizante e vai me ouvir essa palavra. Você está vendo o que está acontecendo com Israel? Você está vendo o que está acontecendo com Israel? Israel é o relógio de Deus. O Senhor disse, olhai para a figueira, e quando os seus figos estiverem já maduros, estou já terminando. Jesus está te dando oportunidade para você não ficar. Porque pastor Marco, ai daquele que ficar quando a igreja subir. Ai de quem ficar. E os desviados, você que está afastado do caminho do Senhor, ou se está de férias, eu quero te dar um conselho pelo Espírito Santo de Deus. Volta agora para Jesus, porque você não sabe do dia de amanhã. Amanhã a Deus pertence. Volta hoje, Jesus está esperando de braços abertos. Jesus tem um banquete para você, e Ele te colocou na terra para, aleluia, mesmo que seja numa terra seca, mesmo que você esteja numa terra seca, mesmo que você esteja sendo espremido, mesmo que você esteja passando pelo fogo, pela provação, como eu já falei aqui, Jesus está tirando algo de você. Jesus quer ver o teu louvor, o Senhor quer ver a tua adoração, a tua confiança nele, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A missão da Astaroque é tocar nas águas.
enquanto não tocar nas águas, enquanto você não entregar a sua vida para Jesus, você não vai mudar. Porque não há vitória sem Cristo. Não há vida sem Cristo. Pelo contrário, sem Cristo, há morte e morte eterna. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que essas 3 composições, pastor Marco, fala de oração, confissão, gratidão e fé. Como você se sente hoje? O Senhor pode sentir o seu cheiro, o seu perfume suave, o cheiro da obediência. Eu não estou falando aqui que Deus procura os perfeitos, mas Deus procura aqueles quebrantados. Ah, Senhor, eu sou um pecador miserável, como aqueles 2 homens que oravam. Um orava e se exaltava: ah, Senhor, eu dou dízimo, eu sou um homem bom, eu faço as coisas, eu sou assim, eu sou assado, e com arrogância ou com orgulho. E diz a palavra do Senhor, próprio Jesus contando essa parábola, Jesus contando ali, disse que o outro homem batia no peito e nem olhava para o céu, pastor Marco, e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador miserável. Como está o grau do seu amor para com Deus, do seu respeito? O Senhor fala lá: se eu sou o vosso Deus, onde está para comigo o respeito? E se eu sou o vosso Pai, onde está o temor devido para comigo? Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Quero convidar o pastor Marco aqui. A gente